Olá pessoal, hoje a nossa aula vai tratar do início sobre democracia e cidadania. A gente vai discutir então aspectos aí de como funciona uma democracia, né, no sistema político, e sobre cidadania a gente vai ver isso posteriormente, né? Então a gente vai conseguir ver hoje pelo menos os modelos aí que são trabalhados no Brasil, né? Como é que funciona mais ou menos a política no Brasil, o sistema de governo também, né? Quais são os requisitos. Então a gente vai partir para esse resumo que está na tela, né? Para poder a gente poder discutir ele direitinho, né? Desmiuçar e a gente poder entender direitinho como funciona. Bom, a democracia participativa e a representativa, né, tem algumas diferenças. A gente já discutiu isso daí anteriormente, né? A gente sabe que a democracia participativa é aquele modelo semelhante da Grécia, né, antiga, que era um modelo onde tinha uma democracia direta, né, onde a população ela participava diretamente das decisões do governo, né? Eles eram reunidos na Ágora, que era uma praça pública, e os representantes das bulés, né, que eram representantes de mais ou menos 500 pessoas, depois de discutirem entre eles, eles levavam as leis, né, e as decisões políticas para poderem serem votadas, né, entre eles ali em praça pública, né, de forma direta, né, não existia, né, no caso voto secreto, né, e era uma democracia onde a população conseguia efetivamente participar. A gente sabe que aquilo ali são tempos, né, bem diferentes dos atuais. A gente está falando aí de um momento de pelo menos 4 a 5 séculos antes de Cristo, né, 3 séculos antes de Cristo, e a gente já está já praticamente 21 séculos depois de Cristo, né? Nós estamos no ano 2000, né, 2020, né, 2021. Então, o modelo daquela época funcionava até por algum aspecto onde você tinha menos população, né? Hoje você, com a população no Brasil, por exemplo, de pelo menos 210 milhões a 230 milhões, né? A gente ainda não tem um número correto da população, né? Atualizado pelo IBGE. Então, ficaria impossível, né, da gente fazer essas decisões onde passasse realmente por todas as pessoas. Nesse caso, o que acontece são a democracia, né, o modelo de democracia representativa, onde a população ela escolhe um representante que vai representá-lo no poder político. É interessante a gente salientar isso, né? Porque a lógica que se esclarece aí é que a população ela está no poder, né? Já que eles são representantes. Mas é claro que a gente sabe que nós temos aí uma política onde nem sempre, quando a gente vota em alguém, ele segue aquilo que a gente acreditava ou em relação à campanha política que ele fez, né? Então, no Brasil, nós temos esses desvios, né? Esses caminhos aí, esses descaminhos que se contrapõem, né? No que realmente era para ser aqui no Brasil e acaba não sendo efetivamente. Bom, então, né, para a gente poder analisar aqui algumas características, né, sobre a democracia contemporânea, né? Ela não é direta, mas é representativa. Os cidadãos não participam diretamente da política, mas escolhem pelo voto as lideranças que vão representá-los no parlamento e no poder executivo. Por isso é muito importante a gente acompanhar em quem a gente votou, né? Se ele realmente for eleito, né? Então é muito importante a gente acompanhar as decisões deles, né? Se por exemplo a gente luta por uma educação melhor e a gente vota em alguém que falou que vai apoiar a educação, os professores, e a gente depois vê que ele de repente em alguma decisão de lei ali que ia ajudar a educação, ele acabou votando contra, enfim, né? É muito importante a gente acompanhar. O sistema político é importante por isso, é importante nós sermos politizados e participarmos efetivamente da política para isso, para a gente poder caminhar juntos com as decisões que vão inclusive influenciar a nossa vida, ou seja, influenciar realmente o nosso dia a dia, né? Decisões sobre orçamento, sobre saúde, educação, transporte público, segurança pública, isso é essencial. Aqueles que obtêm a quantidade de votos necessária assumem o governo ou o cargo político correspondente ao qual se candidataram. Né? A quantidade de votos aí já é um número, né, que vai variar. Por exemplo, você tem que ter uma maioria absoluta para cargos de executivo, né, e para cargos
legislativos, como vereadores, Câmara de Deputados, senadores, depende de uma determinada quantia de votos. Uma vez escolhidas essas lideranças, né, que vão ser os nossos representantes, elas devem ter poder suficiente para legislar ou governar e impor suas decisões até que sejam substituídas nas próximas eleições. Então percebam, né, que é muito importante realmente isso. Já que eles são representantes nossos direto, as decisões deles vão ser importantes porque elas vão ficar fixadas ali até pelo menos elas por algum motivo serem modificadas. Para que esse procedimento funcione adequadamente, exige-se que as eleições sejam competitivas, né? Ou seja, que contém uma participação de vários grupos políticos, né, da sociedade, e idôneas, ou seja, que não haja fraudes. Por isso que é importante, né, a gente acompanhar o sistema eleitoral, que é composto por tribunais, né, pela área do judiciário, onde a maior instância do Brasil do judiciário na área das eleições é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E nos estados ele é distribuído em TREs, né, os Tribunais Regionais Eleitorais. Como a todos os eleitos, guardadas algumas restrições de idade, por exemplo, é concedido o mesmo peso político, né? Ou seja, cada cabeça vale um voto, ou seja, cada pessoa um voto. Esse sistema pressupõe para que funcione adequadamente a igualdade política. Então, né, dentro desse sistema aí, essas são as características básicas, né, que compõem uma democracia contemporânea, por exemplo, a do Brasil, né? E aí o que começa a aparecer, né? A gente vai ver aí na tela os modelos de democracia, né? Que são aí divergentes do poliarquia, né? A democracia ela tem um sistema que não é à toa que a palavra em grego significa diretamente governo do povo, né? Com uma forma de participação direta. E o exemplo era na Grécia Antiga. E o que a gente enxerga atualmente? São, né, os grupos que a gente chama de poliarquias, né? Na apostila tem o cientista político Robert Dahl que ele fala sobre isso, né? Justamente para evitar a confusão do regime que temos na atualidade, na maioria dos países ocidentais, prefere-se falar em poliarquia em vez de democracia, né? Ou seja, que seria o governo de muitos, ou seja, da maioria do povo, né? Porque a gente sabe que já que não é participação não é direta, então o governo não é caracterizado diretamente por todo o povo, mas a maioria, democraticamente, ou seja, a maioria que escolheu, né, determinado presidente. E por isso também é importante, uma coisa muito interessante, quando tem algum cargo eleito, algum político, ele tem que prestar atenção que ele não governa somente para os seus eleitores, quem elegeu ele. Ele governa todos. Ou seja, é responsabilidade de um representante de governo, seja municipal, estadual ou federal, cuidar de todos, tá? Isso é importante. Quando eu falo cuidar, na verdade, de todos, não é cuidar, né? Na verdade, é governar com eles, né? Deixar aberto diálogos para poder entender até quem é oposição, quem é contra. Isso é importante dentro de um caminho democrático. A partir do momento que você não para ouvir opositores, isso se transforma em tirania, que pode se transformar em ditadura, tá bom? Na poliarquia, nós temos aqui, então, direito de oposição e de participação, como eu já falei para vocês agora, e aí é o modelo de regime político atual. Aí quais são os requisitos, né? Os políticos são encarregados pelas decisões governamentais, né? Ou seja, na área do legislativo, né? Criar leis, e na área do executivo, executar essas leis. As eleições são periódicas com baixo nível de coerção sobre os votantes. Opa, eleições periódicas fixadas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos de 4 em 4 anos. Tem países pelo mundo que tem de 5 em 5 anos. Tem outros regimes que são de 3 em 3 anos. Por exemplo, para o Senado. No Senado, o cargo é de 8 anos. Nós temos um trio de senadores por cada estado no Brasil. Cada um com cargo de 8 anos. Sendo que a cada 4 anos você vota em um senador e depois de 4 anos vai ter uma eleição para 2 senadores, né? Ou seja, porque a gente tem 3 senadores, cada um com 8 anos de duração de cargo, tá bom? Então depende, né, do período, né, como é previsto em cada constituição.
né, de cada país. E aqui no caso, um exemplo seria o baixo nível de coerção, ou seja, não forçar, né, a votação, você não utilizar da violência, da força, né, sobre os votantes, aqueles que vão votar. Universalização do direito de votar e de ser votado, ou seja, todo mundo, independente de cor, credo, classe, situação social, analfabeto ou não, tá? Ele tem o direito de votar e de ser votado também, né? Ou seja, se candidatar. Liberdade de expressão sobre assuntos políticos, isso também é muito importante numa democracia, ou seja, você poder ter liberdade de se expressar suas opiniões políticas, né? É claro que a partir do momento que não ofenda ninguém. Quando você parte para a ofensa, você ofende alguém, isso não é política. Fontes alternativas de informação, ou seja, você poder verificar, né, sobre informações de eleitores não, de candidatos e da política, né, das mais variadas formas possíveis, né, você pesquisar sobre e ter informações sobre isso. O direito de livre associação e de formação de partidos independente do governo. Isso aí também, né, é importante dentro de uma democracia, né, no modelo democrático, né, de participação que nós temos atuais, né, nos dias atuais, é você também ter oportunidade de se filiar a um partido ou montar algum partido, tá bom? Bom, e no Brasil, né? Sistema de governo no Brasil. Aqui está escrito, né, presidencialismo de coalizão. Acho que você já deve ter ouvido essa palavra, né? Coalizão. É porque você, na verdade, precisa formar um grupo maior, né, dentro do governo para poder fazer suas decisões valerem, né? Ou seja, medidas, propostas, propostas de emenda à Constituição, decretos. Então, tudo que existe dentro das decisões governamentais é necessário que um grupo da maioria participe desse governo para que possa, de fato, as situações acontecerem, né? Por exemplo, no Brasil, né? No Brasil, nós temos atualmente o presidente, né, Jair Bolsonaro. Então, ele, por exemplo, precisa de uma maioria para poder suas decisões valerem. Então, ele está sempre buscando ali apoio, né, dentro das câmaras legislativas, de senadores e dos deputados federais, para que as decisões, né, sejam avaliadas e passadas, né, passem a valer. Porque quando uma decisão é feita pelo legislativo, ele precisa do veto, né, ou seja, da avaliação ou não, né, do presidente e vice-versa. Então, se ele não tiver uma maioria do governo representando ele dentro dessas câmaras, as decisões, a maioria delas ou todas que ele for tentar fazer, não vão passar por essa câmara e vice-versa. Então, no Brasil, como em vários países também, é necessário você fazer um governo de coalizão, né? Nós temos aí em Israel, que está uma crise política tremenda, né? Porque há 2 anos já foram 4 eleições para poder formar um governo formado pelo primeiro-ministro, né? É diferente daqui do Brasil porque não é um sistema presidencialista, né? É um sistema parlamentarista, onde o primeiro-ministro ele precisa formar um gabinete formado por maioria dentro da Câmara para poder suas decisões valerem, né? Aí aqui nós temos presidencialismo, sistema de governo em que o chefe do executivo, aquele que governa de fato, é eleito diretamente pelo mandato popular. Tem mandato fixo e independente do legislativo. Lembrando, os poderes são independentes, entretanto eles se equilibram em poder, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Coalizão é o acordo realizado entre os partidos para ocupar cargos no governo. Então, por exemplo, nós temos o próprio Bolsonaro, né, que se elegeu pelo PSL, hoje ele está sem partido, né, ele saiu do partido, mas o PSL tinha uma conjuntura ali de outros partidos, como o PSC, PL, PP, né, que faziam parte ali da sua base de governo. Então, uma vez eleito, ele pega cargos de governo e repassa para esses interesses ali políticos para poder, de fato, ele conseguir governar. Uma coisa interessante que aconteceu, né, há 2 semanas, né, foi semana passada, se eu não me engano, foi a troca de ministérios, né, uma reforma ministerial onde 6 ministros de primeiro escalão foram trocados. E aí, dentre esses cargos, um deles foi para uma iniciante de cargo
para deputado, né? Mas que ela representava um partido importante chamado de Centrão, né? O que que é o Centrão? É um partido que fica ali flutuando, um partido não, desculpa, uns partidos, né? Um grupo de partidos políticos que ficam flutuando entre direita e esquerda, dependendo da necessidade, dependendo da forma política de coalizão, onde eles entram em acordo e eles passam a fazer parte desse grupo. Então, o Centrão, né, que está sendo liderado agora pelo Arthur Lira, que é o presidente atual da Câmara dos Deputados Federais, né, ou Câmara Federal, que a gente chama, e ele, né, acabou sendo representado aí o Centrão, né, colocando essa nova ministra, fazendo parte, se não me engano, acho que da Secretaria de Governo. Eu não tenho certeza qual é o cargo dela, tá? Então, para a gente poder já ir se caminhando aqui para o final, para governar, o presidente eleito precisa não apenas dos votos, mas também de acordos com outros partidos no decorrer de seu mandato. Tais acordos são necessários para implementar as políticas governamentais com as quais se comprometeu nas eleições. Então percebam, né, que como o governo é democrático e existe essa poliarquia que a gente estudou, né, que é o governo de muitos, ou seja, da maioria, né, que está participando ali, que conseguiu eleger um determinado candidato para um determinado cargo político, percebam que ele não governa sozinho. Ele precisa de inúmeras estruturas para poder auxiliar o seu governo e também as suas decisões. Tá bom, gente? Bom, por hoje é só. Até a próxima aula e a gente fecha por hoje. Tchau, tchau.